Dar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quantos têm essa paz na sua vida? Diga glória a Deus. Quantos têm essa paz? Digam aleluia. Queridos, Deus abençoe vocês. Nessa noite nós estamos aqui para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Nessa noite eu queria que você pudesse já pegar a Bíblia. A gente vai ganhar tempo aqui hoje. Por favor, encontre por favor o livro de Zacarias. Glória a Deus. Zacarias. Bendito seja o nome do Senhor. Zacarias. Zacarias está antes de Malaquias e perto de Mateus. Se você voltar à página, é o penúltimo livro da Bíblia. Zacarias, capítulo 5, nós vamos ler a partir do 5. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão em casa, acompanhando a transmissão através do rádio e também através do YouTube e também pelo Facebook. Deus abençoe vocês que estão acompanhando. Estamos direto da nossa sede estadual de Campos. Quem achou a palavra de Deus diz amém. Que diz assim, para quem não tem a Bíblia, é só você olhar para a tela e você acompanha a palavra. A minha tradução é Almeida Fiel e Corrigida. Talvez nós vamos ter alguma divergência na tradução, mas vai ser a palavra de Deus. Tem gente que tem a Bíblia, cada um tem uma tradução hoje, diz assim: e saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e ver que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isso é um efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantando um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: esta é impiedade. E lançou dentro do efa e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o efa, e entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levas estas o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Você pode dizer amém? Amém. Deus fala conosco
por sua infinda, por sua bondade, por sua misericórdia. Fala conosco, nós cremos, nós acreditamos que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Que nós sejamos visitados pela sua graça, visitados pelo seu poder, e que teu nome seja bendito, honrado nesta noite. Que cada pessoa seja tocada pelo teu Espírito Santo enquanto nós ministramos a sua palavra, e que teu Espírito fique à vontade neste lugar, para a glória do teu santo e glorioso nome. Se assenta, por favor, mantenha a Bíblia aberta. Nós acabamos de ler a palavra de Deus. O texto que nós lemos hoje está no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 5. Há mais de 2.500 anos, o profeta Zacarias, ele descreveu um espírito de orgulho que se esconderia ou que escondia por trás de um enganoso futuro ou de um futuro enganoso. E creio que ele teve esta revelação do espírito de Jezabel em algumas das suas facetas, perversidades, impiedades. Ele atua em nossos dias. Zacarias, ele viu um cesto de um efa, uma medida de secos dos judeus, e nesta medida ela corresponde aproximadamente 30 litros, com uma tampa de chumbo sobre ele. O texto nos mostra que quando a tampa foi tirada, Zacarias viu uma mulher assentada sobre ele, e quando ele vê, quando ele tentou ou quando ela tenta escapar, o texto mostra que o anjo forçou a tampa para dentro e pôs de volta a tampa. Então, esse espírito, e o texto continua dizendo, que então duas mulheres com asas de cegonha, em Deuteronômio capítulo 14, verso 18, a cegonha é um animal impuro, e agora a Bíblia mostra que duas mulheres com asas de cegonha voam e pegam o cesto com a mulher dentro, com a tampa de chumbo, e leva para a terra de Sinar ou para a Babilônia, onde a mulher foi colocada num pedestal. A verdade que nós estamos vivendo em um tempo, o tempo em que o vinho novo de Deus está sendo derramado sobre a sua igreja, e este vinho novo que tem sido derramado sobre a igreja em todas as nações da terra, exige de todos nós que sejamos odres novos, prontos para receber o vinho de Deus. Nesse tempo, cada um de nós precisamos render ao Espírito Santo para que Ele possa revelar tudo em cada um de nós. A verdade é que nós precisamos deixarmos para sermos odres aprovados para receber o novo de Deus. Quando a Bíblia fala de odre, a Bíblia fala de vinho, e quando a Bíblia fala de vinho, ela fala de odre. E na verdade Jesus, ele disse que não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque o novo sempre rompe aquilo que é velho. A verdade é que nós precisamos
ter uma nova perspectiva de vida, nós precisamos ter mudança de vida, nós precisamos mudar de vida para recebermos o novo de Deus. Ninguém recebe o novo permanecendo no velho eu, no velho homem, na velha vida, na velha prática, na velha soberba, no velho engano. A verdade é que Deus tem derramado o vinho novo sobre a sua igreja em todas as nações, mas Ele exige de todos nós que nós sejamos odres novos para recebê-lo. Deus não derrama vinho novo sobre odre velho. A igreja precisa entender que se ela quiser viver o novo, ela precisa deixar o velho. Se ela quiser viver o novo, ela precisa deixar o velho. A verdade é que nós precisamos ser odres aprovados por Deus. Se nós não formos aprovados por Deus, ou seremos aprovados ou reprovados, mas estou crendo nesta noite que Deus não está reprovando a nossa vida, Deus não está reprovando o nosso odre. Eu quero crer nesta noite que nós estamos sendo odres aprovados para receber o vinho novo de Deus. Para receber o novo de Deus, nós precisamos ter odres novos na presença dele. Se você crê assim, diz um grito de glória se você pode. Em vista disto, nós percebemos que Satanás e seus agentes, ele tenta infiltrar na igreja, até mesmo se infiltrar entre nós. Ele se infiltra e ele deseja sabotar a igreja. Nós estamos vivendo um tempo que Satanás tem entrado na igreja, ele tem infiltrado em nosso meio, entre nós, desejando sabotar a igreja. E é nesse contexto que acontece um dos mais altos níveis de guerra espiritual que já experimentamos, ou já experimentei, como você também. A verdade é que a atuação desse espírito de Jezabel, ou a atuação desse espírito de Jezabel, é um demônio que se infiltra na igreja como um vírus no computador. E quando esse vírus entra nesse computador, uma vez que ele está no computador, ele corrompe todos os arquivos que está no computador. A verdade, quando o espírito dos demônios, ou o espírito de Jezabel, entra numa igreja, ela é como um vírus que corrompe o círculo de oração, que corrompe o altar, que corrompe o louvor, que corrompe a igreja. Mas em nome de Jesus Cristo, esse vírus não terá poder sobre nós, porque nós já temos um DNA verdadeiro. O DNA de Cristo está em nós, e não tem espaço para mais nada em nossa vida, porque nós já temos a presença dele em nós. Você já viu um celular ou um computador com vírus? Você abre uma janela no computador, e por uma janela que já estava aberta, corrompida pelo vírus, tudo que está ali é corrompido. A verdade é que tem muitos crentes corrompidos dentro da igreja. Tem muitos crentes corrompidos dentro da igreja. Fala mal de Deus e até do diabo fala mal. A verdade é que quando o vírus entra em um computador, ele destrói tudo. A verdade, quando ele começa, ele tenta destruir a igreja de dentro para fora. E tudo que o diabo quer fazer nesse tempo não é destruir a igreja do lado de fora, é destruir a igreja para o lado de dentro. Continua cantando, mas sem autoridade para me expulsar. Continua pregando, sem autoridade de me expulsar. E aí entra
que ele começa colocando divisão dentro da igreja, crente lutando contra crente, crente falando mal de crente, é crente dizendo: eu não participo da mocidade porque tem panelinha. Panelinha é você que está deixando o diabo te usar. É crente que começa a olhar para a vida alheia e dizer: olha, está acontecendo isso e isso. Ei, está na hora de você, meu amigo, fazer um backup espiritual na sua vida e se encher da graça do Eterno. Melhor, temos que apagar alguns arquivos desnecessários que está implantado em nosso DNA e na nossa vida. Porque muita gente, querido, acha que o diabo está de brincadeira. A verdade é que o diabo começa a destruir é do lado de dentro. Ele começa corrompendo é do lado de dentro. Orava uma hora, hoje não ora mais. Adorava, pulava, falava em língua, hoje não fala mais. E aí começa colocando culpa nas pessoas, porque não tem força de buscar, não tem força de vir para a igreja, não quer assumir a sua culpa no cartório, que ele e ela é o culpado por não progredir na presença de Deus. Não atribua às pessoas o seu erro. Eu me enfraqueci, eu parei de orar, eu parei de defender a palavra, porque fulano se levantou. Para de graça, rapaz. Ele começa a destruir, né, de dentro para fora. E aqui trata-se de um processo de implosão espiritual, ou seja, a sua atuação hoje é intensa dentro da igreja. E não pensa você que o diabo não atua na igreja. Você está achando que o diabo está trabalhando muito lá fora? Ele está trabalhando muito dentro das igrejas. Porque o mundo já é dele, gente. O mundo jaz do maligno. É dentro da igreja que tem crente brigando com crente. Olha se ele não está trabalhando aqui. Ele não está de corpo presente, porque ele precisa de um corpo, que ele é espírito. Ele só precisa de alguém que empresta para ele o seu corpo, a sua língua, a sua boca, os seus pés, os seus olhos, o seu coração, para ele atuar. Ele só pode atuar mediante um corpo, porque ele é espírito. Como personagem bíblico, ou como personagem histórico também, Jezabel, já falei, mas eu vou repetir porque tem gente que não pega. Ela foi uma princesa fenícia, casada com o rei Acabe. Ela era filho do rei Sidônio Etibaal. O seu casamento com Acabe deu-se por meio de uma aliança, com o objetivo de fortalecer a relação entre Israel e a Fenícia. A história de Jezabel vai de 1 Reis 16:31 a 2 Reis capítulo 9, verso 37. Jezabel é uma mulher determinada. Jezabel é uma mulher independente.
Jezabel não olhava os meios para conquistar os seus fins. No Novo Testamento, Jezabel aparece mais uma vez como uma mulher de destaque que estava na onde? No meio da igreja. E não pensa você que Jezabel está lá fora. Ela está aqui dentro. Ela atua aqui dentro. Ela estava no meio da igreja de Tiatira, que mediante um falso profético, ela contrariava a fidelidade ao Senhor, ela manipulava as pessoas da igreja. Oh, glória a Deus, mediante a imoralidade, o paganismo, ela estava fazendo discípulos, e em meio a esta comunidade, capítulo 2, verso 20 ao 25 de Apocalipse, mostra para nós, ou isso nos aponta para o fato de que todo aquele que está no meio da igreja, mas segue doutrinas distorcidas e pecaminosa Jezabel, ou tem por sua mãe o espírito de Jezabel. Tem a filha e tem a mãe também. A mãe é Jezabel, a filha Atalia, que seguiu o mesmo caminho da mãe, ou até pior. Eu acho que foi pior do que a mãe, porque ela matou os sobrinhos para não reinar. Jezabel só matava os profetas, fazia cair os crentes, mas a filha matou, foi os próprios sobrinhos para eles não assumir o trono. Querido, Jezabel era muito mais do que um personagem histórico do Antigo Testamento, ou uma pessoa membro da igreja de Tiatira do Novo Testamento. Ou ainda, Jezabel não é apenas uma simbologia profética. Jezabel, o espírito de Jezabel é terrível, e ele tem uma grande área de operação contra o reino de Deus. Ele trabalha contra o reino de Deus. Não pense você que o espírito de Jezabel está de braços cruzados. Nós precisamos combater esse espírito. A igreja precisa combater esse espírito. A igreja precisa se levantar para combater esse espírito que atua no meio da igreja. Dentre muitas áreas em que esse espírito atua, nós podemos identificar as seguintes áreas que ele atua. Primeira área, 1 Reis capítulo 18, 4 ao 13. O texto diz que Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu de 50 em 50 numa cova. E sucedeu, ou sustentou-os com pão e água. Porventura disseram ao meu Senhor o que eu fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como eu escondi 100 dos profetas do Senhor de 50 em 50, e os sustentei com pão e com água. Profetas de Deus, não tema esse espírito,
Não tema esse espírito, porque os homens de Deus e mulheres de Deus não ficarão sem pão, não ficarão sem água, quando são ameaçados, maltratados. Deus sempre sustentará os teus profetas. Sabe qual é a verdade? A verdade é que Deus age na terra através de pessoas que Ele levanta. Vou repetir de novo. Sabe qual é a verdade? Deus age na terra através de pessoas que Ele mesmo levanta para cumprir o seu propósito. Deus age na terra através da sua igreja, através dos pastores, através dos jovens, através dos instrumentistas, através dos evangelistas que Deus levantou na terra. Deus opera, Deus age, é através da igreja na terra. Você é um agente de Deus na terra. Eu repito, você é um agente de Deus na terra, e Deus age por intermédio da sua vida, porque Deus te levantou para cumprir o seu propósito, e o espírito de Jezabel não vai parar você, porque a obra de Deus será feita, será concluída através daqueles que Deus o chamou. Quem tem a certeza que você foi chamado, levantado por Deus, então para que ficar calado? Abre a boca para fazer alguma coisa para Ele, porque enquanto você faz, Ele age por intermédio da sua vida. Assim como no passado Deus levantou Moisés, Deus levantou Elias, Deus levantou vários outros profetas, Ele continua levantando instrumentos seus. Ele continua levantando instrumentos seus. Ele continua levantando instrumentos seus. Ele continua levantando instrumentos seus para denunciar a Satanás, para denunciar o seu reino. Ele ainda continua levantando, elevando o evangelho da luz aos perdidos, porque Ele te chamou para ser luz, Ele te chamou para denunciar as trevas, Ele te chamou para denunciar o pecado, Ele denunciou para destronar Jezabel, Ele te chamou para combater estas hostes espirituais. Seja luz, se levanta, não fica prostrado, se levanta. Ele continua levantando instrumentos seus para denunciar Satanás e seu reino. Ele continua levantando homens e mulheres para levar o evangelho de luz aos perdidos. Mas ainda que esse espírito busca destruir os escolhidos de Deus, aos escolhidos do Senhor, da seguinte maneira: primeira, cooptação. Ele tenta envolver os pastores e líderes nos esquemas pecaminosos. Olha a verdade, quantos pastores que têm caído nos esquemas de corrupção, quantos pastores têm caído no pecado, no adultério, causando escândalo. E não é de se escandalizar, a verdade é que o espírito de Jezabel tem, aleluia, cooptado com eles, e eles têm entrado nesse jogo, têm caído na corrupção. Não caia na corrupção, 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 não caia. Eles caíram, entraram no esquema pecaminoso que governa os locais da terra. Essa cooptação pode dar-se através
da maçonaria e de vários outros esquemas político e administrativo. Quantos pastores que se tornaram maçons? Quantos pastores que se tornaram passivos ao pecado? E a verdade, uma vez que Jezabel entra, não se prega mais a verdade, não confronta mais o pecador, não podem mais confrontar o pecado das pessoas, não podem pregar a verdade aqui, não pode falar de tal assunto aqui, porque o dízimo é alto. Se eu coisar 40 mil de dízimo, eu perco membro, mas não perco a mensagem. $40 mil não tem poder de apagar o fogo do inferno da sua alma. Ei, não entra nesse sistema que Jezabel tem colocado no meio do povo de Deus. Não adequa a esse sistema. Não entra nesse sistema. Não entra nesse sistema. Também ele pode dar-se através de pastores e líderes que compactuam com a iniquidade, pecados comuns do povo, da localidade aonde Deus o coloca. Pastores, eu sei que aqui não tem nenhum, mas está me assistindo pela internet, me ouvindo, vai me ouvir depois. Pastores, pelo amor de Deus, Deus te levou para esta igreja, Deus te levou para esta cidade, é para viver o evangelho verdadeiro, rapaz, é para pregar a palavra de verdade. E aí alguns ainda falam, se pregar a verdade o povo some. Que some o povo, mas a verdade vai ser falada. E o problema não é que a verdade fere. O problema é que o povo está acostumado com os pecadinhos deles. Mas a minha oração é que Deus levante homens como João Batista. E olha para cá, não existe um pregador na face da terra como João Batista. Ele não tinha púlpito e nem microfone. Ele estava no deserto e a multidão ia atrás dele. Não é porque ele orava por milagre não, que ele nunca operou um milagre. Ele nunca orou por revelação. Sabe qual era a revelação dele? Raça de víbora! E o povo ia, que mensagem. Quem vai pregar de novo amanhã? João Batista, nós vamos lá de novo. Qual é a mensagem dele de novo? A mesma. Serpente. Quem vai pregar amanhã no culto de quarta? É ele de novo. Lá vai ele de novo. Quando chega no culto, quem está lá? O João Batista. E qual era a mensagem dele de novo? Raça de víbora. 6 meses pregando a mesma mensagem. E o povo não enjoava. O dia que ele mudou a mensagem foi o dia que ele viu Jesus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Foi o único dia que ele mudou a mensagem, foi esse dia, porque Jesus estava lá e ele dizia, eis aqui o Cordeiro. A minha última mensagem é a mensagem do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esta será a mensagem verdadeira. Pastores, pregadores, não faça aliança profanas. A cooptação é um dos métodos prediletos de Satanás. Pois o pastor ou líder aparentemente está desempenhando o seu ministério,
mas na prática não tem utilidade nenhuma para o reino de Deus, pois ele teve a sua influência neutralizada. Assim, não oferece nenhum perigo para Satanás e seus agentes. Satanás entra, ele não tem coragem de expulsar. Se caiu endemoniado, ele fala: vai para a igreja fulano, que aqui a gente não mexe com demônio. Nós também não mexe não, mas se aparecer nós expulsa, porque nós não damos legalidade para ele. Mexer com ele a gente não mexe, mas se mexer com a gente vai para cima. Em nome de Jesus, Satanás, cala a boca e vai embora. Em nome de Jesus, Satanás, sai da nossa frente, ou nós vamos te atropelar. Vamos deixar banguelo quebrado, arrebentado. Posso lhe fazer uma pergunta? Você está oferecendo algum perigo para o diabo, ou o diabo está assim, coitada dela, ó, nem tem direito de falar nada. Coitado dele, ó, só fica na pornografia, não pode falar nada. Só fica nos sites proibidos, vai falar o quê? Tem gente que não está oferecendo perigo nenhum para o inferno. Cuidado. Você tem que ser uma bomba atômica de Deus. Você tem que ser o campo minado de Deus, aonde o diabo olha e fala: não dá para passar por esse campo, porque esse campo eu vejo que tem bombas armadas, tem bombas armadas. Ele olha para a igreja e tem que ver um campo minado, aonde ele olha, vê uma bomba armada, tem uma bomba que dá prejuízos para o inferno. Você não pode ser uma dinamite sem o estupim aceso. A dinamite só explode quando o estupim é aceso. Ela não oferece perigo se não acender ela. Aí tem gente que é dinamite, mas está apagado o estupim. Mas eu quero orar para Deus acender os estupins dessa dinamite aqui hoje. Você causará um estrago para o inferno. Nós somos a geração, Cleito, que vamos causar estrago para o inferno, porque Deus levantará homens poderosos em palavras e em obras na terra. Segunda forma, não é o segundo ponto, que o espírito de Jezabel trabalha: a destruição moral. Esse espírito ocupa-se de divulgar mentiras sobre homens de Deus, a fim de difamá-los publicamente, levando-os ao descrédito entre os salvos e a população geral. Quantas mentiras contra os homens de Deus, quantos enganos que o diabo tem usado de pessoas para denegrir sua imagem. Tanta fofoca no meio dos crentes. Crente que fala balabalaia e fala mentira.
aquilo que a gente não falou, distorce a nossa palavra. Mas hoje nós vamos combater esse espírito de destruição moral contra a igreja, contra os servos, contra as servas de Deus. Na minha geração, nós não veremos homens sendo difamados, obreiros, jovens, quem quer que seja, ser difamado entre nós e entre a população geral que seja. Terceiro, forma de Satanás agir: a destruição física. Quanta gente tem sido destruídos e destruídas fisicamente. O espírito de Jezabel comanda espíritos de enfermidade, até espírito de morte. A minha oração, constantemente eu oro: Deus, me abençoa fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, as 3 áreas da minha vida que eu sempre peço a Deus, para Deus me guardar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, porque esse espírito atua nestas áreas para destruir. Ele vem com enfermidades. Aí você vai já viu aquelas pessoas que vai no médico, o médico passa do raio-x, faz tomografia, faz uma bateria de exames e nada encontra. Um dia desse atrás alguém falou: pastor, ora para fulano, que o médico procura e não acha nada. É demônio. Foi no médico, está sentindo dor, está sofrendo, passa aparelho, não acha nada. Dobra o joelho e vai orar, que resolve. Por isso Jesus disse que essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e com oração. Enfermidade que o espírito de Jezabel, espírito de morte, só sai através da oração da igreja. E ela leva o indivíduo até a morte, através das quais ela busca destruir fisicamente aqueles que Deus tem levantado para usar como instrumentos seus. Quantas vezes eu já desci eu subi bem para o altar. Quantas vezes eu desci do altar caindo de febre. Enquanto eu estou pregando, a cabeça está assim, ó, comprimindo. E tem gente que acha que é coisa à toa. O diabo não brinca, gente. Como eu queria que a igreja entendesse isso. Nós somos um instrumento de Deus. E se o diabo tenta te derrubar moralmente e não consegue, ele vai tocar na sua saúde para te parar. Nós ainda temos muito tempo para continuar. Nós precisamos combater esse espírito que se levantam para destruir a nossa vida. 1 Reis, capítulo de número 18, verso 19. Mostra para nós que Jezabel, ou o espírito de Jezabel, em segundo lugar,
sustenta os seus agentes. O texto diz: agora, pois, manda reunir-se a mim todos, ó Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que come da mesa de Jezabel. Ou seja, além da hierarquia espiritual em seu reino, Satanás, ele atua na terra com uma participação de seres humanos. A autorização que o diabo tem de atuar na terra é pelos seres humanos. Não pensa que você vai ver um espírito do diabo andando por aí. Passou um vulto do diabo aqui, ó. Ele atua por meio de pessoas. Ele tem agentes humanos conscientes, que servem ao reino, sabendo o que estão fazendo. O falso profeta sabe que quem está usando ele é o diabo, e continua sendo falso. A besta sabe que será usada pelo diabo, e continua sendo besta. O anticristo sabe que estará sendo usado pelo diabo, e continua sendo o anticristo. E tem crente que sabe que é o diabo que está usando a vida dele, e continua crente. Só não muda de vida, mas continua crente. Crê em Jesus, mas é o diabo que está lhe usando para fofocar, para mentir, para denegrir. A verdade é que ele tem agentes humanos conscientes que servem a Satanás e o engano. E a verdade, que é para a gente até se escandalizar, que muitos desses agentes são crentes. Senta do nosso lado. A paz do Senhor Jesus. Eita, ó. Faz aviãozinho, relampeia, pega fogo, prega até melhor do que quem é usado por Deus. O espírito de Jezabel, ele é responsável para sustentar os agentes inimigos. Através de quê? Da manipulação do poder. E este sustento pode ser espiritual ou até mesmo financeiro. Jezabel sustentava financeiramente, com o dinheiro da casa de Deus, sustentava os seus falsos profetas. E quantos falsos profetas têm sido sustentados dentro da casa de Deus? Porque não tem ninguém que tenha coragem, nem tenha o Espírito Santo para apontar o dedo e dizer: em nome de Jesus, Satanás, para de profetizar engano, para de profetizar mentira. Falta posicionamento para nós destronarmos esse espírito. Jovens, você precisa da autoridade de Deus para destronar o espírito de Jezabel que ronda a sua vida. Obreiros, você precisa do Espírito de Deus, da unção de Deus, para destronar esse espírito da sua vida. Fica de pé, por favor. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantar numa só voz. Aleluia, Santo, Santo,
que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar sem verificar, ver ossos secos com vida outra vez, em uma só voz, cantando aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. O grande eu sou, grande eu sou, Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. Do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Oh, aleluia.
Espírito Santo, nós cremos. A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua presença toma conta desta casa, e aonde a nossa voz está chegando, Senhor, que vidas sejam edificadas pelo poder da tua palavra, que vidas sejam tomadas pela tua graça, e que todo espírito maligno seja destronado agora, seja combatido agora todo espírito e todas as setas e obras do mal, agora, Jesus. Que não se renda, Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus. E não há joelhos que não se dobra, não há coração que não abre teu coração. Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Deus, aleluia, glória a Deus. E outro igual não há, e outro igual, só você. E outro igual, solte a voz. E outro igual não há. E Outro igual não há, e outro igual, e outro igual não há, E outro igual não há. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Tem glória! Profetas da mentira irão se dobrar.
Levante as suas mãos ao céu e declare isso. Você de casa que está no rádio, Deus abençoe. Levante a mão e grita: e outro igual. Não há outro Deus semelhante a esse. Não há outro Deus comparado a este Deus. Não há Deus como esse Deus. Não há Deus poderoso como esse. Não há, Ele é Deus incomparável. Recebe o poder dEle. Recebe a glória dEle. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Nós só estamos esperando. É quando Ele manifestar na nuvem de glória. Nós já estamos com as vestes prontas, com as vestes embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Já fomos lavados, purificados e redimidos. Nós só estamos aguardando o nosso noivo aparecer. Então declare que você já colocou as suas vestes. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar.
E era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Clama para que Ele more. Pode morar aqui. Mora, Jesus. Quem pode dar glória a Deus. Oh, glória. Deus abençoe a todos.